Fala galera, é um prazer ter sempre você aqui. Hoje a gente vai começar a meter a mão na massa e a programar de verdade, porque hoje você vai começar a entender como é que eu faço, como é que a gente pode fazer para impressionar o nosso chefe e deixar o nosso chefe bem mais feliz com a gente. É uma coisa muito boa, tá bom? Então vamos começar aqui a programar e o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a criar as nossas planilhas. Sim, lembra que no nosso exemplo a gente precisava criar planilhas para cada tipo de fornecedor? Então era 3 planilhas para cada um dos fornecedores. Como a gente tem 8 fornecedores, vezes 3 planilhas, porque são 3 tipos de produtos, eu vou ter no final 24 novas planilhas, tá bom? Só que a gente não precisa fazer isso de forma manual. A gente pode programar para o Excel fazer as 24 planilhas para a gente. Porque observe uma coisa, se eu fosse fazer isso de forma manual, eu teria que vir aqui nesse botãozinho de mais, tá vendo? Nova planilha. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e aí ele vai criar uma nova planilha para mim. Depois eu clico aqui com o botão direito do mouse em cima dessa planilha, venho na opção renomear e aí eu vou chamar essa planilha, por exemplo, de Barbosa Material de Limpeza. Como é que eu faço? Barbosa, espaço, traço, espaço, MAT de material, ponto, espaço, limpeza. E aí eu aperto Enter. Beleza, vim aqui, criei a minha planilha e renomeei. Imagina você fazer isso para 24 planilhas. A gente não quer fazer esse trabalho manual. A gente quer programar o Excel para que ele faça isso para a gente toda vez que a gente precisar, tá bom? Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou vir em excluir. E ele está perguntando se eu tenho certeza que eu quero excluir. Vou apertar em excluir. Beleza, apaguei essa planilha que a gente criou de forma manual. Vou lá para o meu VBA. Como é que eu vou para o VBA? Alt F11. Se não funcionar, se você tiver no notebook, normalmente é Alt Fn F11, beleza? Cheguei aqui no meu VBA, a gente tem aquele nome de código que a gente colocou na aula anterior, que é subcompilação chefe. A gente vai continuar com ele e a gente vai escrever o nosso código entre sub e end sub, tá bom? E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz lá de forma manual? É adicionar uma planilha. Primeiro adiciona, depois renomeia. A gente precisa falar exatamente esses passos para o VBA. E aí, como é que eu digo para o VBA assim, ó? VBA, eu quero adicionar uma planilha. Lembra que a gente aprendeu a chamar planilha dentro da linguagem de VBA? Como é que ela chama? Se chama Sheets. Sim, ó, Sheets, beleza? A gente aprendeu isso na aula passada. Então, Sheets significa planilha. Eu escrevo Sheets quando eu quero me referir a uma planilha. Por quê? Porque eu estou querendo criar uma planilha. E aí, como é que eu digo para o VBA que eu quero criar uma planilha? Eu coloco aqui Sheets, ponto, e aí ele me dá várias opções. Tá vendo essa primeira opçãozinha aqui, ó? ADD, o que é esse ADD? Significa adicionar, que é aquela linguagem que você utiliza aí no WhatsApp, no Facebook. Ah, me ADD aí, me coloca aí, me adiciona aí. É exatamente isso. ADD é adicionar. ADD é a mesma coisa que criar, adicionar uma nova planilha. E aí, eu vou apertar aqui com o botão esquerdo do mouse em cima. E aí, beleza, vou dar um espaço. O que eu falei até agora para ele? Eu falei o seguinte, ó. Eu quero ADD adicionar uma Sheets, ou seja, eu quero adicionar uma planilha. Beleza, eu apertei espaço e apareceu aqui uns nomes meio estranhos, que é before, after. O que é isso? Before significa antes e after significa depois. Por que ele está perguntando antes e depois para a gente? Porque pensando no seguinte, vou voltar aqui na minha planilha. Quando eu adiciono uma planilha, eu posso adicionar ela em 3 posições. Quais são essas 3 posições? Ou antes da primeira planilha fornecedor, ou seja, ficaria aqui à esquerda, ou no meio das 2 planilhas que eu tenho, ou seja, no meio de fornecedores e da planilha resumo, ou no final, depois da planilha resumo. Perceba que eu tenho 3 posições possíveis para colocar essa nova planilha. Por que eu preciso dizer para ele a posição? Porque pensa no seguinte, eu quero que ele vá criando as planilhas para mim, mas eu quero que fornecedores e resumo, que são as 2 primeiras planilhas, que elas fiquem sempre nessa mesma posição. Eu não quero que elas mudem de posição. Então, para isso que eu vou dizer para ele assim, ó, eu quero que a planilha nova, a planilha que foi adicionada, a planilha que foi criada, fique sempre à direita da planilha resumo, ou seja, depois da planilha resumo, para ele não ir colocando aqui no meio, para ele não colocando aqui no início e misturar tudo, tá bom? Então, eu quero que sempre a planilha que for criada fique depois da planilha resumo. Alt Tab para voltar lá para o VBA. E aí, como é que eu digo depois? Vou apagar aqui e espaço, e aí ele vai mostrar essas opções para a gente. Before. Before é antes. E aí, como que eu digo que eu quero colocar depois da planilha resumo? Eu digo da seguinte forma, after. Ou after, como você quiser chamar, tá bom? After, e aí eu vou escrever o seguinte, 2 pontos, sinal de igual, e aí eu estou dizendo que eu quero colocar depois. O que eu disse até agora para ele? Eu disse que Sheets, ADD, ou seja, eu vou adicionar uma nova planilha, e eu quero adicionar essa planilha em qual posição? Depois, por isso que eu escrevo after, que é depois, aí 2 pontos, sinal de igual,
Depois do que, André? Depois da planilha resumo. Como é que eu digo depois da planilha resumo? O depois eu já disse, com after. E aí, como é que eu digo planilha resumo? Sheets, abro, fecho parênteses. Dentro do parênteses eu vou escrever entre aspas, já que eu quero escrever o nome de uma planilha e o nome de uma planilha é um texto. Então, entre aspas, eu vou escrever resumo com letra maiúscula, do mesmo jeito que está escrito lá na sua planilha, tá bom? Então, eu vou colocar aqui entre aspas. Beleza, o que eu disse para ele até agora? Eu disse assim, ó, eu quero adicionar uma nova planilha, se eu estou adicionando é nova, tá bom? E aí eu quero em que posição essa nova planilha? Depois, after, depois do que? Depois da sheets, da planilha, resumo. Então, onde que ele vai adicionar essa planilha? Alt Tab, para me voltar para minha tabela, ele vai adicionar essa nova planilha aqui, ó, no lado direito da planilha resumo, porque eu quero adicionar depois da planilha resumo. Então, ele vai adicionar essa nova planilha aqui. Alt Tab para voltar para lá. Vamos ver se isso vai funcionar? Eu vou clicar aqui e vou executar esse código, do jeito que ele está aqui, ó. Cliquei, ele deu uma piscada aqui, quer dizer que ele executou o código. Vou apertar Alt Tab para ele voltar lá para minha tabela e perceba que ele já voltou aqui na planilha que ele criou. Perceba que ele criou a planilha exatamente na posição que a gente disse. Depois, ou seja, aqui à direita da planilha, resumo. Beleza, criei a planilha. Eu entendi como que cria uma planilha dentro do VBA. Alt Tab para voltar para a área de trabalho do VBA. Beleza, André. O primeiro passo é criar a planilha. E isso a gente já fez, a gente criou uma planilha. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar agora o nome dessa planilha. A gente precisa renomear essa planilha. Porque perceba uma coisa, ó, Alt Tab, quando ele cria uma planilha, ele dá um nome aqui aleatório para essa planilha. Planilha 3, quer dizer que é a terceira planilha que eu já criei dentro dessa minha área de trabalho do Excel. Então, eu não quero que esse nome fique aqui, porque eu quero colocar um nome intuitivo, que é o quê? É o nome do meu fornecedor, espaço, traço, espaço, e o tipo de produto, e significa que eu quero colocar dentro dessa tabela as informações que condizem com o título que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, Barbosa, espaço, traço, espaço, material de limpeza. Nessa tabela vai ter só informações de produtos que são fornecidos pelo Barbosa e que sejam do tipo material de limpeza. Então, a gente aprendeu a criar a planilha. Agora, a gente tem que aprender a renomear, a mudar o nome dela aqui, lá pelo código. Então, Alt Tab, para voltar lá para a área de trabalho do VBA. Como é que eu digo renomear para o VBA? Eu digo da seguinte forma, vou clicar aqui embaixo, porque lembra o seguinte, sempre existe uma lógica, sempre existe uma sequência na execução do código. Como é que o código é executado em VBA? De cima para baixo. Então, primeiro o que eu faço? Pensa o seguinte, eu adiciono a planilha e depois eu vou renomear, porque não tem como eu renomear uma planilha que não existe. Faz sentido? Então, perceba o seguinte, primeiro eu tenho que colocar aqui na linha de código, ó, sheets add, ou seja, vou adicionar uma planilha depois de sheets resumo. Beleza. Aí na segunda linha de código eu já tenho que renomear essa planilha que eu adicionei. E aí, como é que eu vou identificar essa planilha que eu adicionei? Posso identificar da seguinte forma, ó, sheets, e aí entre parênteses, e depois entre aspas, vem o nome da minha planilha. Vou abrir e fechar aspas aqui. Vou colocar entre aspas o nome da minha planilha. Como é que é o nome da planilha que a gente criou? É planilha 3, né? Lembra? Vou colocar aqui então. Planilha 3. O que eu disse para ele? Eu só identifiquei até agora que eu quero fazer alguma coisa na Sheets, ou seja, na planilha 3. E aí, o que eu quero fazer nessa planilha 3? Eu quero mudar o nome dela. E aí, como é que eu digo para o VBA? VBA, muda o nome dessa planilha. Primeiro eu digo aonde que eu quero fazer a atividade, ou seja, eu digo na planilha 3. E depois eu digo o que eu quero fazer nesse local que eu encontrei. Eu quero mudar o nome dela. E aí, como é que eu falo o nome? Eu aperto o ponto e escrevo assim, ó, name, que significa nome. O que eu disse até agora? Eu disse que eu quero mexer no nome da planilha que se chama planilha 3, tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora? Uma vez que eu disse que eu quero mexer no nome da planilha que se chama planilha 3, eu preciso colocar o sinal de igual. Lembra que o sinal de igual é lido no VBA como recebe? Então, o que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo que eu quero alterar o nome da Sheets, que se chama planilha 3, ou seja, da planilha específica se chama planilha 3. Eu quero mudar o nome dela. Então, ela vai receber um novo nome. Por isso que eu coloquei name aqui, já que eu quero mexer no nome dela. Qual é o novo nome que ela vai receber? Então, Sheets, planilha 3.name, recebe, sinal de igual aqui, ó, recebe o quê? Um novo nome. E aí, imagina que eu quero colocar o nome Barbosa nessa planilha. Então, vou colocar assim, ó, Barbosa. Barbosa é o quê? É o nome da planilha. Lembra que nome é um texto. E texto eu não posso colocar sem aspas. Porque se eu colocar sem aspas vai dar um erro. Porque ele não é uma variável, ele é um texto. Então, texto eu coloco sempre entre aspas. Coloquei aspas.
no início, fechei com aspas. Beleza. O que eu falei para o VBA nessas duas linhas de código? Vamos pensar aqui comigo. Então, na primeira linha eu disse assim, ó, sheets.add, eu quero adicionar uma planilha depois da planilha resumo. Ele foi lá e adicionou, como a gente viu. Depois que ele adicionou, ela existe, né? Obviamente. Uma vez que ela existe, a gente pode renomear, mudar alguma informação nela. E aí eu falei assim para ele, ó, planilha. Eu vou identificar essa planilha que a gente criou. Eu vi que ela se chama planilha 3, então sheets significa planilha. Abre parênteses, fecha parênteses, e aí como é o nome de uma planilha, abre aspas, fecha aspas, coloca o nome da planilha, que se chama planilha 3. E aí, o que eu quero mexer nessa planilha? Eu quero mexer no nome dela, eu coloco ponto name, beleza. Tá, André, você quer mexer o que no nome? Eu quero trocar esse nome. E aí como é que eu digo que eu vou trocar esse nome? Eu coloco assim, ó, vai receber, esse nome dessa planilha vai receber um novo nome que se chama Barbosa, por isso está entre aspas, beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova planilha, depois que ele criar uma nova planilha, ele vai renomear essa planilha com o nome Barbosa, beleza? Só que a gente tem um problema, porque observa uma coisa, eu vou apertar aqui Alt Tab para voltar lá para minha planilha, para minha área de trabalho do Excel, e eu tenho aqui a planilha 3 criada, que a gente criou anteriormente, tá bom? Só que o que vai acontecer? Toda vez que eu criar uma nova planilha, ela não vai ter mais o mesmo nome. Por quê? Na primeira vez que eu crio a planilha, ela tem o nome de planilha 1. Na segunda vez, planilha 2. Na terceira vez, planilha 3 e assim sucessivamente. Então, observa que o nome da planilha que a gente está criando, ele vai estar sempre variando. Ele nunca vai ser o mesmo nome, porque uma planilha não pode ter sempre o mesmo nome de uma outra planilha. Então, a gente não pode ter nomes repetidos de planilhas numa mesma área de trabalho do Excel. Isso é um problema, por quê? Porque lá dentro da nossa linha de código, eu vou apertar aqui Alt Tab, a gente identificou a nova planilha que a gente quer renomear como sendo planilha 3. Então, a gente disse que sempre a planilha que vai ser renomeada, que a gente quer mexer no name, ou seja, no nome dela, vai se chamar planilha 3. Isso não é verdade, porque a primeira vez é planilha 1, na segunda planilha 2, na terceira planilha 3, na quarta planilha 4, ou seja, sempre vai ter um nome diferente. Sempre a planilha que eu estou adicionando, ela está recebendo um nome diferente. Então, aqui a gente tem um problema e a gente vai tratar esse problema na próxima aula. É isso que a gente vai aprender na próxima aula. A gente tem que aprender uma forma de identificar essa planilha sem que essa planilha não fique variando, não fique trocando de nome ou de alguma característica. A gente precisa achar alguma característica dessa planilha que é sempre dela, ou seja, qual é a característica da planilha que foi recentemente criada? Eu quero sempre identificar essa planilha, independente se ela chama planilha 1, planilha 2, planilha 3 ou planilha 4. Eu quero sempre identificar a planilha que eu acabei de criar, tá bom? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Continua aí comigo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, tá bom?